Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Chegou uma montoeira de gente aqui em casa, eu tive que parar a filmagem. Vamos lá. Então, exercício 7 já foi, né? Vamos lá. Ó. Exercício 8. O cloreto de sódio representa papel importantíssimo na fisiologia do ser humano e também na dos animais. Olha só, uma importância. Tá aí o cotidiano, né? Cloreto de sódio. Atua como gerador de ácido clorídrico no estômago, claro, né? Como é que vai gerar ácido clorídrico? Precisa de alguma coisa que tenha cloreto, né? Para gerar o ácido clorídrico. E como mantenedor do equilíbrio osmótico das células vivas. Ó, perceba, estamos pensando no cotidiano. Qual a fórmula química representativa do cloreto de sódio? Letra A. Letra B. A que função química pertence o cloreto de sódio e qual o seu aspecto físico na temperatura ambiente? Né? E você pode até tentar explicar na letra B o porquê que ele tem o aspecto físico que você sabe que ele tem. Fica para casa esse também, tá? Exercício 9, Mackenzie, São Paulo, exercício de vestibular. O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída principalmente por óxido férrico. Lembra que o ICO dá a ideia de mais. Você sabe que tem o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Então, o óxido férrico é o óxido de ferro 3. Ele poderia não ter te dado essa informação. Se ele não desse essa informação, como você conhece a nomenclatura, que o ICO quer dizer mais, né, você já poderia inferir que é o ferro 3, cuja fórmula é... Então, tá aí, depois você olha direitinho. O 10, indique a fórmula e o nome dos compostos formados pela combinação do sódio, do cálcio, do ferro 3, do ferro 2 e do ferro 3 com o ânion oxigênio menos 2. Acho que você já tem condições de fazer isso, certo? E aí tem uma letrinha aqui, também vai ficar para casa. 11, dar o nome ou a fórmula dos seguintes óxidos. O óxido de zinco, esse aqui, ó, HGO e SRO2. Para casa. 12, também para casa. Para reciclar o alumínio a partir de latinhas de refrigerantes, gasta-se muito menos energia, certo? E a fórmula do óxido de alumínio é o óxido de alumínio que está lá na bauxita. Né? Então a gente extrai o alumínio da bauxita, né? E ela está sob a forma, né? O alumínio está sob a forma de óxido de alumínio. Qual que é a fórmula do óxido de alumínio? Se você não sabe o NOx do alumínio, você não sabe, né? Muita gente ia colocar óxido. Você olha para o nome, óxido de alumínio. É a LO. Né? É muito comum pensar desse jeito. Não. Se eu não decorei que o alumínio é mais 3 e o oxigênio na forma de óxido é menos 2 e que tem o escorrega, eu não vou saber que a fórmula do óxido de alumínio é esse aqui, ó. Certo? Então, ó, tá dada a resposta para vocês, que é a letra E de elefoa. Elefanta, elefoa, enfim. Certo? Então esse aí o tio respondeu, mas fica para casa também. 13. Os compostos binários formados por elemento qualquer e oxigênio são considerados... Bom, esse daí também vocês já sabem, o tio já falou. 14. Representando-se os metais alcalinos por Me, pode-se afirmar que seus óxidos têm fórmula. Os metais alcalinos que ele representou por Me, todos eles têm carga... Você lembra? Mais 1. Então já dá para você prever o óxido, né? Muito bem. Nomenclatura de óxidos não metálicos. Então vem com o tio. Vem com o tio que a gente passa de ano. Vamos lá. Ó, então para a gente entender a nomenclatura de óxidos não metálicos, aqui ó, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, ó. N2O, NO2 e NO.
E aí eu vou colocar um óxido metálico para você perceber a diferença aqui, ó, Fe2O3. Ó, esse camarada aqui é um óxido metálico, porque quem está do lado do oxigênio é um metal. Esse camarada, esse e esse são óxidos não metálicos, porque quem está do lado do oxigênio é um não metal. Não metal, não metal, não metal. A regrinha de nomenclatura é parecida, mas é diferente. Ó, aqui o nome desse camarada é óxido de ferro 3, porque esse 3 veio daqui. Eu tenho que dar um número conforme a carga do cátion. Aqui, ó, para os óxidos não metálicos, você também vai fazer sempre assim, ó. Dá o nome desse primeiro, depois desse, e coloca a preposição de. Coloca o nome desse primeiro, o nome desse primeiro, e no meio a preposição de. Ó, perceba que a regra é parecida, mas tem um detalhe a mais. Coloca o nome desse primeiro, depois o nome desse, e coloca o de primeiro. De no meio. Aí vamos colocar o nominho, ó. Óxido, isso aqui é óxido, né, ó? Oxigênio na forma de ânion é óxido. Óxido de nitrogênio. O nome desse camarada é nitrogênio. Só que tem um detalhe. Eu sempre tenho que colocar aqui o prefixo, indicando quanto que tem de óxido e quanto que tem de nitrogênio. Tanto aqui quanto aqui, ó. Essa regra só vale para óxidos de não metais. Então, aqui eu tenho só um oxigênio. Qual que é o prefixo para um? É o prefixo mon. Monóxido de... Aqui, o nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios. Então, o prefixo que indica 2 é o prefixo di. Né? Então, o nome desse composto é monóxido de dinitrogênio. Ó, agora vamos para esse aqui para você ver. Ó. Então, esses prefixos não tem nos óxidos metálicos, tá? Não tem. Você vê que é igual, é parecido, mas não é igual. Então, aqui, ó, é óxido. Ficou uma merda isso aqui, né? Ó, óxido. Aqui você coloca nitrogênio. Né? Aí, ó, aqui eu tenho 2 óxidos, então eu coloco o prefixo di, então fica dióxido de. Aí quando eu tenho pro nitrogênio, né, quando eu tenho um só, aí eu não indico, mas é só pro nitrogênio, pro óxido eu tenho que indicar, certo? Então fica dióxido de nitrogênio, certo? O nome desse camarada aqui, ó, é dióxido de nitrogênio. Não fica assim, ó, dióxido de mononitrogênio. Não, é dióxido de nitrogênio. E aqui esse composto fica monóxido de nitrogênio. O nitrogênio, nesse caso, o elemento não metálico que está do lado, quando é um só, eu não indico o prefixo com prefixo mono. Só quando é um. Quando é 2 ou mais, eu tenho que colocar prefixo. Tá claro, gente? Então, vamos resolver uns exercícios para você ver. Olha lá. Olha lá. Ixi, tá acabando a bateria, mas tá bom, vamos lá. Hoje tá difícil de filmar, viu? Ó, esse aqui é um óxido metálico, então fica óxido de sódio, é o nome dele. Também é um óxido metálico, óxido de magnésio. Só fica, não põe o número porque o magnésio não tem outras cargas. Ó, óxido metálico, então fica óxido de alumínio. Óxido metálico, óxido de ferro 2, porque o ferro tem 2 cargas, o alumínio não. Óxido de ferro 3, porque o ferro tem 2 cargas, né? Esse 3 veio daqui. Agora, esses são... Não, quer dizer, esses são óxidos não metálicos. Né? Dióxido de enxofre. Né? Não fica dióxido de monoenxofre, fica dióxido de enxofre.
Eu nunca coloco o prefixo mono. Agora, esse aqui, ó, fica pentóxido de dinitrogênio. Quando tem mais do que um no não metal, quando tem 2, 3, aí eu tenho que indicar por meio de prefixo. Tá claro, gente? Esse aqui é um peróxido, eu não vou entrar nele aqui agora. Quando eu for trabalhar mais adequadamente com os óxidos, aí eu vou falar um pouquinho de peróxido. Tá bom? Opa. Bom, 16. Escreva a fórmula dos seguintes óxidos. Vocês podem fazer para casa isso daí. 17. Associe as fórmulas dos óxidos com seus respectivos nomes. Então tá lá, ó. Aqui, ó esse camarada aqui, heptóxido de dicloro. É esse aqui, ó. Hept, de heptacampeão mundial, 7 vezes campeão mundial, né? O prefixo que indica 7. Heptóxido de dicloro. Se tivesse só um cloro aqui, seria heptóxido de cloro. Eu não coloco heptóxido de monocloro. Tá claro, gente? Então isso aqui fica para casa também. Bom, a ideia agora é trabalhar a nomenclatura de ácidos, mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Eu vou parar o vídeo porque tá acabando a bateria. Vou ficando por aqui, beijo, beijo e até a próxima.